É um prazer mais uma vez estarmos com todos vocês na presença de Jesus, no nosso trabalho, estarmos divulgando a palavra de Deus no blog Vivendo a Vida Feliz. Você que veio participar conosco neste dia tão bonito, maravilhoso, podemos sentir a graça e o amor de Deus, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida da sua família, todos aqueles que estão nos assistindo neste momento em qualquer parte do planeta. Nós queremos que você possa desfrutar das bênçãos de Jesus na sua vida, que o Evangelho possa restaurar a sua família, o seu lar, a sua empresa, o seu trabalho, ou você mesmo que está desempregado, está frustrado, sabe que há uma esperança, e a esperança é Jesus. E que neste dia possamos juntos desfrutar das maravilhas, das obras que Deus tem preparado para nós. Você que talvez está desacreditado neste mundo, saiba que Deus tem um projeto especial na sua vida. A sua vida é importante, não desperdice seu tempo com coisas que não trazem benefícios para a sua vida. O escritor Jeremias nos diz lá em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E a esperança que temos no mundo tão conturbado como esse é Jesus. Por isso, venha desfrutar conosco, venha compartilhar conosco, convide os amigos, divulgue o nosso blog. Nós queremos apenas divulgar a mensagem única e exclusiva de Jesus. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele tem o poder de transformar tudo em nossas vidas. E nesse dia, eu queria falar com vocês no nosso estudo bíblico a respeito da ação maravilhosa dos evangelhos. Os evangelhos que falam da pessoa de Jesus. E nós queremos falar um pouco dos 4 evangelhos, fazendo uma síntese desses evangelhos, a ação de cada um deles na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nada mais neste mundo é mais extraordinário. Nada nesse mundo se compara à pessoa de Jesus. Existem tantos personagens no mundo que são conhecidos, que marcaram histórias. Alguns pela sua ação maravilhosa, por bondade, por caridade, por ações que fizeram transformações neste mundo. Existem aqueles outros que ficaram marcados na história como pessoas que causaram tragédias, pessoas que causaram impacto, trouxeram alguma coisa de boa para esse planeta, não é verdade? Como hoje, por exemplo, nós podemos andar de avião, uma coisa tão rápida, transportando, quando foi criado o avião. E nós, que somos brasileiros, sabemos que Santos Dumont foi o inventor. Por mais que os americanos tentem inventar, os irmãos Wright, nós temos Santos Dumont como um personagem importante, uma pessoa que mudou a história nossa de transporte. Temos pessoas que causaram um impacto bom, como quando foi criado a vacina da poliomielite por Albert Sabin, e tantas outras que inventaram coisas maravilhosas. Hoje temos a internet, o computador, mas existem pessoas que trouxeram desgraça nesse planeta, como Nero, que o imperador que matou muitos cristãos. Temos Hitler, que a história nos mostra como esse homem foi prejudicial para a Europa, quantas pessoas morreram. Enfim, essas pessoas boas e más, elas causaram impacto, mas elas passaram. E os seus nomes ficaram nas histórias, mas antes, talvez, nem eles imaginassem que ficariam em memória da história. Mas Jesus é diferente. Jesus foi a pessoa que mudou completamente a história. Inclusive, nós temos nos países, praticamente na maioria dos países do mundo, nós temos as datas divididas em 2 partes, antes de Cristo, depois de Cristo. E entre as outras religiões, mesmo que não queiram aceitar, eles têm que se curvar perante a soberania de Jesus. E são mencionados, muitos deles, pelos seus líderes. Então, a pessoa de Jesus trouxe a este mundo a significância de uma mudança de vida.
E nós encontramos esta mudança de vida, essa significância na pessoa de Jesus nos evangelhos. Então nós temos hoje 4 evangelhos. Os 4 evangelhos que nos dão todas as informações necessárias daquilo que nós precisamos saber na vida de Jesus, que vai causar impacto em nossas vidas. Os evangelhos, nós temos os 4 chamados de Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e o Evangelho de João. E cada um deles vai trazer algo diferente do que o outro viu. Por isso que nós temos 3 evangelhos chamados sinóticos, que são evangelhos que têm uma visão de Jesus muito parecida, levam Jesus a ser divulgado de maneira parecida, não são iguais, são parecidos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, o último, que nós vamos explicar um pouco detalhado neste dia, para você poder entender os evangelhos. Se você não leu a Bíblia, ou se você já leu a Bíblia, os 4 evangelhos são uma chave para podermos entender muitas coisas na história da Bíblia. São palavras que causam significância na nossa vida. E o primeiro deles, nós ao começarmos o Novo Testamento, Mateus, mostra-nos a Jesus como rei. O rei que veio da tribo de Israel, o povo escolhido de Deus, para formar uma nação, para vir o Messias, o Salvador. E lá no Evangelho de Mateus, Jesus é denominado o rei dos judeus. Por que rei? Porque o título rei, ele traz para nós como algo muito importante. O rei, ele é o soberano. É aquele que tem o seu palácio, seu castelo, e tem a sua soberania. A palavra de um rei, ela tem um poder muito grande. Hoje perdeu-se um pouco essa tradição e esse poderio, mas nas épocas anteriores, nós sabemos que a palavra do rei era ordem. Um rei determinou, pronto, não tinha como se mudar. E é isso que Jesus veio ter como denominação, de um rei. Primeiro da linhagem de Davi, certo? O maior de todos os reis de Israel, da linhagem de Davi. E podendo mais ainda, Jesus como rei, ele tem um símbolo da liderança. Jesus tem o governo nas suas mãos, o controle de uma nação, de um povo. Ele foi o maior de todos os reis. Ele é chamado o Rei dos Reis. E como o Rei dos Reis, ele tem o poder de governar sabiamente, sem perder ninguém, sem perder o seu poderio, sua majestade, e sem perder nenhum dos seus súditos. É interessante isso, que o Evangelho de Mateus traz essa definição de que Jesus é o Rei que está sobre todas as coisas. Ele tem o poder e venceu todas as coisas como rei. Inclusive, os inimigos, Satanás e os seus demônios, não têm poder sobre Jesus porque foi vencido por ele e ele tem a autoridade de governar tudo. Então, é a manifestação do poder, a liderança de um povo. A liderança, se você tem algum problema, alguma dificuldade, vá ao rei. E com certeza o rei vai estar te ouvindo e ele vai estar realizando uma obra fantástica na tua vida, como o rei que ele é. A segunda expressão de Jesus nos evangelhos está no evangelho de Marcos. E é interessante que Marcos traz a definição de Jesus como sendo servo. E lá no evangelho de Marcos, no capítulo 10, depois se você quiser dar uma lida, versículo 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E exemplo maior disso Jesus mostrou quando ele se tornou servo. O que é um servo? A palavra servo no grego chamado doulos, essa expressão no grego, doulos. Doulos significa escravo, significa alguém que está ali pronto para servir ao seu Senhor. E Jesus veio nos mostrar que antes dele ser o rei, que Mateus estava determinando que ele fosse, ele tinha que ser um homem obediente, um servo obediente.
não obediente ao pecado, não obediente às desgraças, não obediente aos homens, mas obediente a Deus. Como pai, Jesus foi um servo obediente, e Paulo fala isso. Se você ler lá no capítulo 2 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 5, você vai entender o projeto de Jesus, que ele, assumindo a forma de servo, de homem, esvaziou-se de toda a sua glória e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Antes de se tornar rei, Jesus foi servo. E João fala muito bem isso lá no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então entenda, veja bem, como é importante você saber que a ação de Jesus como servo foi para que pudéssemos entender o seu projeto de fidelidade a Deus. Ele, como foi fiel, Jesus tinha todos os motivos do mundo para quando chegasse na cruz, dissesse, não, eu não vou deixar ser crucificado por ninguém. Eu vou destruir tudo. Mas ele veio como sendo um servo e foi até a morte. Inclusive, quando Pilatos interroga Jesus, ele vai chegar para Jesus e falar assim, se eu quiser, eu te liberto. E Jesus disse para Pilatos, não, mesmo que se você quiser, você não poderia. Mas se eu quisesse, eu chamaria e viria aqui legiões e legiões de anjos e me auxiliariam. E eu seria libertado de todo e qualquer poder das trevas. Mas Jesus, como servo, tinha uma finalidade. E a sua finalidade era destruir, de uma vez por todas, o diabo. E com a sua morte na cruz, ele conseguiu isso. Inclusive, o apóstolo João escreve o Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, dizendo que eis que estive morto, mas estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e a chave do inferno. Por causa dessa obediência, dessa submissão ao Deus Pai, Jesus, ao se tornar homem, pôde saber claramente que, através dessa obediência, ele conseguiu destruir de uma vez por todas a morte. E ele nos deu a vida. É interessante isso. Então, se você ler o livro do Evangelho de Marcos, você vai entender essa profundidade de Jesus na sua submissão como o servo. Mas ele não ficou apenas como rei, como servo, mas Jesus tinha que ter algum aspecto humano. E o livro de Lucas vai nos dizer que mostra a finalidade de Jesus como sendo filho do homem. Jesus tinha que ser nascido de uma mulher. Por que isso? Mas, pastor, por que Jesus tinha que ter nascido como mulher? Ele poderia simplesmente vir aqui, assumir um corpo humano e pronto, estaria tudo realizado. Não. Quando Adão e Eva pecaram, lá no Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante, quando Adão e Eva pecou, e a serpente enganou a mulher, quando Deus veio falar com a mulher, Deus disse à mulher, e você terá agora, a partir de agora, um descendente, e esse descendente esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. A serpente estava se referindo ao diabo, como é dito lá em Apocalipse capítulo 13. Se você ver lá em Apocalipse 13, você vai entender que a serpente, que é chamado dragão, a antiga serpente que é Satanás, iria ferir o calcanhar. E você sabe muito bem, quando uma pessoa é ferida no seu calcanhar, ela cai, ela perde toda a sua força. E foi o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus, ao morrer na cruz, ele foi ferido mortalmente. E como se ele caísse perante Satanás. Mas ele caiu e se levantou. Por quê? Porque à medida que ele foi ferido, ele também teve o poderio de pisar na cabeça da serpente. E a descendência da mulher, que foi denominada Eva, seria executada. Essa profecia dita há 2000 anos antes de Jesus, ela se cumpriu na pessoa de Maria, quando Maria ficou grávida e nasceu Jesus. Jesus tinha que ser nascido de homem, de um corpo de uma mulher, como homem, como um corpo humano. Ele tinha que ter todas as características de um homem e teve.
Ele teve, e você prova, a Bíblia prova-nos isso, que Jesus foi realmente homem, quando ele chorou, quando ele chegou no túmulo de Lázaro, lá em João, no capítulo 11, quando Jesus chega no túmulo de Lázaro e Maria fala para ele, olha, o João, meu irmão, morreu. E Jesus chora porque ele teve sentimento como um homem. Jesus teve fome quando estava lá no barco, dormindo com os seus discípulos, ele teve sono, porque ele teve cansaço, atravessaram o barco e ele dormiu, e estava cansado. Jesus teve fadiga quando foi orar lá no Getsêmani, antes de ser crucificado. Jesus estava lá e ele sentiu fadiga, e a Bíblia fala que ele suou lágrimas de sangue, desculpe, suor de sangue. Ou seja, todas as características de nós seres humanos. E o apóstolo Paulo escreve muito bem lá na sua carta, aos Coríntios, capítulo 5, que fala o seguinte: Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E essa foi a prova, que Jesus não pecou quando o diabo levou lá no monte da tentação em Israel, e naquele monte o diabo mostrou-lhe todas as glórias deste mundo, todos os prazeres, tudo. Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus teve fome, diz o texto ali no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 1 e 2 em diante, quando fala que Jesus, depois de ter jejuado, teve fome. Você imagina, se ficar 2 dias sem comer, começa a doer tudo, na verdade. A barriga começa a dar a impressão que vai instalar nas costas. Agora imagina 40 dias sem comer. Ele teve muita fome, porque ele era homem. Ele era homem como eu, como você. E ele teve que demonstrar isso. Ele teve todas as características. E quando ele foi pregado na cruz, ele teve dores. Ele teve o sentimento de saber o que era ser um homem carnal, como nós somos, mas com uma condição diferente que nós temos. Jesus não pecou. Ele não pecou em hipótese alguma. Ele suportou todas as fadigas da carne sem pecado, por nossa causa. Mas se você veja bem, Mateus, para não perder o raciocínio nosso, Mateus nos trata de Jesus como rei. É bonito ver isso, como rei. Marcos trata Jesus como servo, aquele que foi obediente. Lucas trata Jesus como homem, que sofreu todas as perseguições, todas as dores, sofrimentos da carne. E o Evangelho de João, o último dos evangelhos, trata Jesus como Filho de Deus. Lá em João capítulo 10, versículo de número 10, João 10, versículo 30, ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Ele é Deus, o Filho de Deus. Jesus, como Deus, venceu tudo. Nada nesse mundo pôde subjugar Jesus. Todas as coisas nesse mundo, diz-nos a Bíblia, foi criada por Jesus. João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por eles e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá no jardim do Éden quando criou todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa expressão de Deus, o Elohim, no hebraico, demonstra que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação. Jesus estava ali como o Messias de Deus, como o Deus Filho, o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Ele fala: eu sou o início e eu sou o fim. As duas expressões que é usada no dicionário, no vocabulário grego, a primeira palavra do alfabeto grego, alfa, e a última palavra, o ômega, complementando o início e o fim, estava na pessoa de Jesus. Por isso que ele diz em Apocalipse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início e o fim. É como se nós pegássemos o português e disséssemos o A e o Z. O início e o final de todas as coisas, o complemento de todas estas coisas foi colocado na pessoa de Jesus. Jesus
Foi o início de todas essas coisas. E o Evangelho de João nos fala isso, exatamente isso, nesta figura máxima de Jesus. E quando ele vai terminar o Evangelho de João, ele coloca a seguinte frase: se fosse escrito tudo aquilo que Jesus realizou nesta terra, não caberia em livros todas as suas ações, porque ele fez tantas coisas, ele realizou tantas coisas. Você imagina a pessoa de Jesus, na sua essência, na sua grandeza. E nesse período que ele ficou conosco, nesses 33 anos da sua vivência aqui na Terra, ele realizou tudo que nós podemos imaginar. E os evangelhos, por isso que os evangelhos têm essas ações de Jesus, que são maravilhosas. Então essas ações nos mostram claramente a vida que Jesus teve como ser. Primeiro em Mateus como rei. Logo no primeiro versículo de Mateus ele fala Jesus, filho de Davi, como rei. E é interessante que, dando uma complementação, quando Jesus nasceu, 3 coisas que trouxeram para ele no seu nascimento, quando aqueles magos vieram visitá-lo do Oriente. Uma delas era ouro. O ouro, símbolo da divindade, do poderio, do reinado. O rei recebe como o Senhor o ouro. O ouro tem o símbolo do poder, da grandeza, da autoridade de um rei. O rei que jamais perde uma batalha. Por quê? Porque ele vai à frente com o seu exército. Ele vai lá dando todos os detalhes. Ele organiza o seu exército. O rei é o chefe máximo de uma nação. E nós, como nação de Israel, temos Jesus como nosso rei. Mas nós temos Jesus como servo, símbolo máximo da obediência, da submissão, daquilo que nós vemos que é estar se humilhando. É difícil, na verdade, como Jesus fez com os discípulos. Chama os discípulos na noite, que antes de ele ser traído, chama os discípulos, pega uma bacia, põe água dentro daquela bacia e lava os pés dos seus discípulos. Creio que nenhum ser humano teria coragem de fazer isso. Lavar os pés das pessoas. Poder lavar e enxugar. Isso é símbolo de submissão, símbolo da obediência, símbolo do amor. E Jesus, como servo, teve isso na sua vida, mostrando que ele foi obediente. E como homem, Jesus ali, Lucas, e Lucas era médico, é interessante você perceber isso, que como médico, Lucas detalha o nascimento de Jesus, quando ele nasceu, como é que ele nasceu, a sua ação, todos os rituais obrigatórios para a lei judaica, ser circuncidado ao 8º dia, receber o nome, ser levado no templo, consagrado ao sacerdócio. Aos 12 anos tinha que ser apresentado aos sacerdotes, ficar dos 12 até os 30 anos sem poder realizar nada, porque a lei era determinante, que nenhum sacerdote poderia exercer uma função se não tivesse 30 anos. Por isso que Lucas relata isso. Jesus praticamente ficou, na sua maneira, trabalhando com seu pai dos 12 até os 30 anos. Por quê? Porque era a lei. Lá em Números, capítulo 4, fala isso, que todos os sacerdotes só poderiam exercer uma função a partir dos seus 30 até os 50. Por isso que Jesus iniciou o ministério aos 30 e morreu aos 33. Ele estava dentro desse período de 30 a 50 anos. E Lucas fala isso como um homem, como ser humano. E João complementa dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a morte de Jesus, a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus. João relata que Jesus, o próprio Deus, veio a este mundo para libertar o homem do império das trevas. Então esses 4 evangelhos complementam, resumindo, se torna uma síntese. Os 4 falando de uma mesma pessoa. Os 4 podendo dizer, esta pessoa é Jesus. Ele é o símbolo máximo da nossa vida. Portanto, você que está nos vendo, você que está nos escutando, sabe muito bem que nós estamos aqui para divulgar
essa pessoa de Jesus. Esses 4 caráteres de Jesus: servo, rei, filho de Deus e filho do homem. Que coisa maravilhosa, né? Quem que tem isso? Eu pergunto para você, mostra alguém aí, fala de alguém nesse planeta Terra que teve essas condições, que teve essas características de Jesus. Você pode apontar qualquer um. Eu estou aqui aberto, se quiser mandar um e-mail para mim, falar, pastor, vou mandar um e-mail do nome de fulano e tal. E a gente vai falar, tá bom, aonde que essa pessoa está enterrada? Você vai dizer, está enterrada em tal cidade. Muito bem. Eu quero perguntar para você, onde Jesus está enterrado? Em lugar nenhum. Ele foi enterrado em Jerusalém, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado na destra de Deus Pai. É esse Deus que nós cremos. É esse Jesus que nós temos na nossa vida. Por isso é que os evangelhos têm essa ação maravilhosa de nos ensinar, de nos mostrar que dependemos dele e que temos todas essas seguranças. Você vai ver dentro dos evangelhos a fragilidade, as ações de Jesus como rei, como servo, como filho do homem, como filho de Deus, o compromisso que ele teve, o amor que ele teve, a paciência, o jeito de tratar com as pessoas. Jesus era muito sério com as pessoas que vinham zombar, vinham criticar, ridicularizar. Jesus era muito radical nas suas decisões com os fariseus, com os saduceus, com os zelotes, com os escribas, com o povo que se achavam religiosos da época. Jesus era muito duro com eles. Mas você vai ver a simplicidade de Jesus com os pecadores, em comer com eles, ir na casa deles, em sentar com as crianças. Eu vejo Jesus, quando chama as crianças, a vida dele. Você imagina ele sendo Deus, sendo rei, ter que sentar com um monte de crianças e ali contar historinhas para as crianças e todas aquelas crianças ficarem impactadas, maravilhadas por ele. Ou encontrar pecadores, pessoas que foram perigosíssimas na época. Quantas pessoas que a Bíblia não relata que devem ter encontrado com Jesus, que deviam ser assassinos, marginais das épocas, que seriam rejeitados pela sociedade hoje, foram restauradas por Jesus. Pessoas que talvez nunca tivessem a liberdade de receber alguma coisa boa, receberam. Pessoas que viveram escravizadas durante muitos anos por doenças, foram libertadas por Jesus. Caso de Bartimeu, que era cego, e pôde viver a sua vida, desfrutar da natureza. Como o paralítico lá em Betesda, em João capítulo 5, quando fazia 38 anos que aquele homem não podia andar, e foi curado. Leprosos, mortos ressuscitados. Enfim, toda essa ação nós encontramos nos evangelhos. Os evangelhos nos dá todo esse parâmetro de entendermos a vida de Jesus e compreendermos. Jesus foi muito simples. Jesus não se preocupou com as coisas desse mundo. Muitas vezes nós se preocupamos demais, né? Se você ler Mateus capítulo 6, medita depois lá. Todo o capítulo 6 de Mateus, ele vai nos dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Na verdade, o nosso beabá da vida está nos evangelhos. A partir do momento que desfrutamos dos evangelhos, vamos entender o que é a ação de Deus para nós. Vamos entender o projeto de Deus para nós. Não monte, não crie, não baseie a sua vida neste mundo. Você vai se frustrar pelo resto da sua vida. Mas baseie a sua vida na rocha fundamental que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele não falha, ele nunca falhou, ele nunca falhará. Você que esteve conosco nesse dia, que Deus os abençoe ricamente, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, Deus abençoe o seu projeto de vida. Pegue a Bíblia, tem um livro da Bíblia sobre a sua cabeceira da sua cama, para você ter um momento de devocional com Deus, buscar a Deus. Se você nunca fez isso, faça. Se você nunca leu a Bíblia, comece a ler. Se você nunca
teve tempo para Deus, deu um tempo para Deus, Deus tem um tempo para você. Ele separa todo o tempo do mundo para você. Ele jamais irá te rejeitar, ele jamais te abandonará. Tenha esse compromisso, busque essa ação maravilhosa dos evangelhos na sua vida e você vai entender o que é o amor de Deus para você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça, que Deus te derrame paz sobre o seu lar, sobre a sua vida. Eu desejo isso em nome de Jesus. Próxima quarta estaremos aqui novamente, podendo estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais do Evangelho ou do amor de Jesus para nós. Deus abençoe e fiquem todos na paz. Amém.